Confia em mim esta noite, ele sussurrou, e a lua de mel se tornou o início de uma paixão linda. O que aconteceu naquela noite mudou tudo entre eles. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque essa paixão vai te emocionar. A taça de champanhe escorregou dos dedos de Piedade, como se o cristal tivesse decidido, por vontade própria, abandonar o refúgio de sua mão. O líquido dourado respingou no tapete persa, em um padrão que lembrava as lágrimas derramadas sobre pergaminhos antigos, aquelas que ela havia limpado tantas vezes em seu trabalho como restauradora de arte. Mas não foi o desperdício do Dom Perignon que gelou seu sangue, nem o som cristalino do impacto contra o piso de mármore vetado. Foram as janelas. As janelas do chalé nupcial do Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, estendiam-se do chão ao teto em arcos art deco, emoldurando uma vista espetacular da praia iluminada. A orla carioca pulsava lá embaixo como artérias de luz e movimento. O Cristo Redentor emergia na distância, seus braços abertos abraçando a cidade noturna como uma bênção silenciosa. Era a vista perfeita para uma noite de núpcias, o cenário que qualquer noiva sonharia contemplar enquanto começava sua nova vida. Exceto que as janelas não tinham trincos do lado de dentro. Piedade percorreu a moldura com dedos trêmulos, procurando algum mecanismo oculto, alguma explicação lógica. O vidro estava frio sob suas pontas, tão frio quanto o pressentimento, que começava a cristalizar-se em seu estômago. Girou lentamente, o vôo de seu vestido de noiva de seda marfim sussurrando contra seus tornozelos como um aviso que chegava tarde demais. Tertuliano permanecia sentado na borda da cama de dossel, observando-a com aqueles olhos que ela nunca havia conseguido decifrar completamente. Eram olhos da cor do mel escuro segurado contra a luz do fogo, com veios dourados que pareciam conter segredos de séculos. Naquele momento, enquanto afrouxava lentamente o nó de sua gravata de seda preta, esses olhos não revelavam nada. Nem culpa, nem explicação, nem desculpa. Confia em mim esta noite, havia dito ele apenas minutos antes, quando ela notou pela primeira vez a ausência de fechaduras convencionais na porta principal da suíte. 4 palavras. Apenas 4 palavras que agora flutuavam no ar perfumado pelos arranjos de lírios brancos que decoravam cada superfície, misturando-se com o aroma das velas de jasmim que ardiam em castiçais de prata lavrada. O mesmo lírio que havia adornado seu buquê nupcial apenas 6 horas antes, quando pronunciou seus votos naquela capela histórica em Paraty, com o som das ondas da Bahia como testemunha eterna. As janelas, começou Piedade, e sua voz soou estranha, até para ela mesma. Rouca, quebrada nas bordas, como o verniz de uma pintura exposta a tempestades demais. Eu sei, respondeu ele, e havia algo em seu tom que não era exatamente desculpa, mas tampouco justificativa. Era algo mais complexo, mais antigo. Soava como o eco de decisões tomadas muito antes de ela entrar em sua vida. Sente-se, por favor. Preciso contar algo. Piedade não se sentou. Aos 42 anos havia aprendido que certas conversas se enfrentavam melhor de pé, com os pés firmemente plantados no chão e a coluna vertebral reta, como as colunas das igrejas barrocas que havia ajudado a restaurar ao longo de sua carreira. Cruzou os braços sobre o corpete bordado de seu vestido, sentindo a batida acelerada de seu coração contra seus antebraços. Explique-se, disse, e foi uma ordem, não um pedido. Tertuliano levantou-se lentamente, como se o movimento lhe custasse um esforço imenso. A luz das velas esculpia sombras nos ângulos de seu rosto, acentuando a linha de sua mandíbula, as rugas prematuras que rodeavam seus olhos, a cicatriz quase invisível que cruzava sua sobrancelha esquerda como um segredo que nunca havia compartilhado. Caminhou até o bar e serviu-se um copo de água, não álcool. Suas mãos, notou ela, tremiam ligeiramente. Há pessoas, começou dando-lhe as costas, que fariam qualquer coisa para me encontrar esta noite. Pessoas que não entendem que certos tesouros devem ser protegidos, não exibidos. Do que você está falando? Ele se virou então, e pela primeira vez desde que o conhecia, Piedade viu algo que a desarmou completamente.
Medo. Genuíno, cru, vulnerável medo brilhando naqueles olhos impossíveis de decifrar. Minha fortuna, disse ele, cada palavra caindo como pedras em água quieta, não vem de heranças familiares nem de negócios convencionais. Durante os últimos 20 anos, tenho trabalhado nas sombras, comprando obras de arte roubadas durante a ditadura militar e as décadas posteriores, devolvendo-as anonimamente aos museus e às famílias a quem pertenciam. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Piedade podia senti-lo pressionando contra sua pele. As velas parpadearam como se o ar mesmo tivesse prendido a respiração. As portas trancadas, continuou ele aproximando-se um passo, não são uma prisão, Piedade, são um santuário. Esta noite, antes do amanhecer, sairemos daqui, mas até então, preciso que confie em mim. Piedade pensou em tudo o que havia construído durante a última década, sua reputação como uma das melhores restauradoras de arte do Brasil, seu pequeno apartamento em São Paulo com vista para o Ibirapuera, cheio de livros de arte, e o aroma perpétuo de terebintina e pigmentos minerais. Sua independência, conquistada a pulso depois que seu noivado anterior desmoronou, quando descobriu que aquele homem amava sua estabilidade financeira, não sua alma. E pensou nos últimos 3 meses, nas tardes douradas na fazenda mineira onde se conheceram, entre telas de Portinari e o perfume dos jasmins manga, nas noites de conversas intermináveis sobre arte e beleza e a fragilidade das coisas preciosas, no pedido de casamento sob a luz de centenas de velas, quando ele pediu que restaurasse um homem quebrado como ela restaurava obras-primas danificadas. «Por que não me disse antes?» perguntou, e sua voz era apenas um sussurro. «Porque tinha medo», admitiu ele, e a confissão pareceu custar-lhe mais do que todas as palavras anteriores juntas. «Tinha medo de que você fugisse, e não podia suportar perdê-la antes de tê-la completamente». Piedade olhou as janelas seladas, depois seu marido de 6 horas, depois suas próprias mãos que ainda tremiam ligeiramente. Pensou em seu dom quase sobrenatural para ver além das superfícies, para encontrar a beleza escondida sob camadas de dano e tempo. Pensou em sua teimosia lendária, em como nunca havia abandonado uma restauração, por mais difícil que parecesse. E pensou naquela vulnerabilidade secreta que a fazia ansiar pertencer a alguém, embora o negasse até para si mesma. «Conte-me tudo», disse finalmente, caminhando em direção à cama e sentando-se na borda, suas saias de seda estendendo-se ao seu redor como pétalas de uma flor noturna. «Desde o princípio. E não omita nada». Tertuliano fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças de algum poço profundo dentro de si mesmo. Quando os abriu, havia neles uma determinação nova, misturada com algo que se parecia perigosamente com a esperança. «Tudo começou com minha avó», disse, sentando-se ao seu lado. «Uma mulher nordestina que criou 8 filhos sozinha depois que meu avô desapareceu no mar, na costa da Bahia. Ela me ensinou que há coisas mais importantes que a riqueza ou a segurança. Me ensinou que a justiça, às vezes, deve ser buscada nas sombras. E enquanto o Rio de Janeiro brilhava além das janelas seladas, enquanto a noite avançava em direção a um amanhecer que traria mudanças irreversíveis, Tertuliano começou a desvelar os segredos que havia guardado durante 2 décadas. Piedade escutou com o mesmo cuidado com que examinava pinturas centenárias, procurando as rachaduras na superfície, as camadas ocultas sob o verniz, a verdade que jazia debaixo de todas as aparências. Não sabia ainda que aquela noite era apenas o começo, que os meses seguintes a levariam por caminhos que jamais imaginou transitar, que aprenderia que o amor verdadeiro não é a ausência de segredos, mas a coragem de revelá-los um a um, até que não reste nada entre 2 almas exceto a verdade nua. Mas enquanto tomava a mão de seu marido na penumbra perfumada daquela suíte nupcial, enquanto seus dedos se entrelaçavam com os dele como as raízes de árvores que crescem juntas, Piedade soube uma coisa com certeza absoluta: havia escolhido confiar. E essa escolha, para o bem ou para o mal, mudaria tudo o que acreditava saber sobre si mesma. 3 meses antes daquela noite de janelas seladas, a primavera havia chegado a Minas Gerais
com a força de uma declaração de amor não correspondido. Os ipês floriam em explosões de amarelo e roxo ao longo das estradas rurais, e o ar transportava o aroma doce da terra recém-desperta da seca do inverno. Piedade dirigia seu velho Fiat Palio pelas estradas serpenteantes que ascendiam em direção às montanhas de Ouro Preto, com o envelope cor creme da misteriosa encomenda descansando no banco do carona. A carta havia chegado a seu ateliê em São Paulo uma semana antes, sem remetente visível, escrita em uma caligrafia tão elegante que parecia pertencer a outro século. Ofereciam-lhe uma soma generosa por avaliar uma coleção particular de arte, com a única condição de que comparecesse pessoalmente. Normalmente, teria recusado uma proposta tão pouco ortodoxa. Os anos lhe haviam ensinado a desconfiar de ofertas boas demais, de clientes que ocultavam seus nomes, de homens que prometiam mais do que podiam dar. Mas havia algo naquela carta, na forma em que descrevia as peças da coleção, com uma paixão quase reverencial, que despertou sua curiosidade profissional. A fazenda apareceu após uma curva do caminho, como uma aparição surgida de um sonho. Era uma construção colonial de pedra e pau a pique, com muros grossos que haviam resistido séculos de vento e sol, coroados por telhas de barro do tom da argila cozida. Trepadeiras abraçavam as fachadas orientais, e as primaveras cresciam selvagens entre as frestas de um pátio interno que vislumbrou através de um arco em ferradura. Mas foi o cheiro que a deteve completamente quando desceu do carro. Uma mistura embriagadora de terra vermelha, café torrado, alecrim silvestre e algo mais antigo, algo que cheirava a história e a segredos guardados durante gerações. "Bem-vinda", disse uma voz atrás dela. Piedade se virou e o viu pela primeira vez. Tertuliano estava de pé no umbral da porta principal, emoldurado pela escuridão fresca do interior, como uma figura em um quadro de Di Cavalcanti. Vestia de maneira informal, mas impecável. Calças de linho claro, camisa branca com as mangas arregaçadas, sapatos de couro gasto, que sugeriam muitos quilômetros percorridos. Seu cabelo escuro, salpicado de fios grisalhos nas têmporas, estava ligeiramente despenteado pelo vento da serra. Mas foram seus olhos que a capturaram. Aqueles olhos da cor do mel escuro, que pareciam conter mais histórias do que uma vida poderia abrigar. "A senhora deve ser a restauradora", continuou ele, aproximando-se com um sorriso que suavizava as linhas de seu rosto. "Obrigado por fazer a viagem. Sei que meu convite foi pouco convencional." "Senhorita", corrigiu ela automaticamente e depois se arrependeu da precisão. Soava defensiva, como se precisasse estabelecer barreiras antes que a conversa sequer começasse. Se ele notou seu desconforto, não demonstrou. Simplesmente assentiu e estendeu uma mão. "Tertuliano Mendes, o prazer é inteiramente meu." Seu aperto foi firme, mas não dominante, cálido, mas não invasivo. As mãos de um homem que conhecia o valor do toque medido, pensou Piedade enquanto se soltava talvez um instante mais tarde do que estritamente necessário. "Piedade Torres", respondeu. "E prefiro que vamos direto ao trabalho, se não se importa. Tenho outros compromissos em São Paulo." Era mentira. Sua agenda estava vazia, exceto por uma gata temperamental chamada Tarsila, que a esperava em seu apartamento, e algumas telas danificadas que levavam meses esperando sua atenção. Mas havia aprendido que estabelecer limites era a primeira defesa contra as decepções. "Claro", disse Tertuliano, e havia um brilho de diversão em seus olhos que sugeria que via através de sua máscara profissional. "Mas permita-me, ao menos, oferecer-lhe um copo de água antes de começar. A viagem de São Paulo é longa e o sol de Minas não perdoa." Conduziu-a através do pátio interno, onde uma fonte de azulejos centenários murmurava sua canção líquida, e em direção a uma sala de tetos altos, onde o frescor era um alívio imediato. As paredes estavam cobertas de pinturas que fizeram Piedade prender a respiração. Havia um Portinari que reconheceu imediatamente, um retrato de trabalhadores rurais que se acreditava perdido desde 1964. Junto a ele, uma coleção de esculturas de Aleijadinho que deveriam estar em um museu. No canto mais afastado, protegido por cortinas de veludo bordô, um pequeno Di Cavalcanti.
que parecia observar a sala com a mesma sensualidade tropical que caracterizava toda a obra do mestre carioca. Isto é... As palavras ficaram presas em sua garganta. Impressionante, eu sei, completou Tertuliano, servindo água de uma jarra de cristal lapidado. E também preocupante, imagino. Uma mulher com seu conhecimento deve estar se perguntando como essas peças chegaram aqui. Piedade aceitou o copo, mas não bebeu. Seus olhos não podiam se afastar do Portinari. Essas obras foram roubadas, disse, e não era uma pergunta. Durante a ditadura, provavelmente. Ou depois, durante os anos de caos. Algumas, sim, admitiu ele sem rastro de vergonha. Outras foram vendidas sob coação, ou confiscadas injustamente, ou simplesmente desapareceram no mercado negro, quando seus proprietários fugiram do país. Meu trabalho, senhorita Torres, não é possuí-las. Meu trabalho é devolvê-las aonde pertencem. A confissão a pegou de surpresa. Havia esperado desculpas, justificativas, talvez até ameaças veladas para assegurar seu silêncio. Não essa honestidade brutal. E o que espera de mim exatamente? Tertuliano aproximou-se do Portinari, roçando a moldura com dedos que demonstravam familiaridade e respeito. Preciso que avalie o estado de conservação de cada peça, que determine quais requerem restauração antes de poderem ser devolvidas, e que me ajude a autenticar aquelas cuja origem é incerta. Isso poderia levar semanas, protestou ela. Meses, até. O tempo que precisar, respondeu ele, voltando-se para ela com aquele sorriso que começava a resultar perturbadoramente familiar. Tenho quartos de hóspedes preparados, e minha cozinheira faz o melhor tutu à mineira da região. Embora entenda se preferir recusar a oferta, deveria ter dito não. Cada instinto de sobrevivência que havia desenvolvido durante a última década gritava que fugisse daquele lugar, daquele homem, daqueles olhos que pareciam ver demais. Mas enquanto olhava as obras-primas que a rodeavam, sentiu algo que não havia experimentado em anos, a emoção do desconhecido, a sedução do mistério. Uma semana, disse finalmente. Darei uma semana para avaliar a coleção. Depois, decidiremos os próximos passos. O sorriso de Tertuliano se ampliou, e por um momento, Piedade acreditou ver algo mais que satisfação profissional em sua expressão. Algo que se parecia perigosamente com a esperança. Uma semana, então, aceitou ele. Mas aviso, senhorita Torres, este lugar tem o costume de estender o tempo. Os dias aqui duram mais do que na cidade, e as noites... As noites são para as conversas que nunca nos atrevemos a ter sob a luz do sol. Piedade não respondeu, mas enquanto seguia Tertuliano em direção à primeira das salas da coleção, enquanto o aroma dos jasmins manga se misturava com o odor ancestral dos pigmentos e do verniz, soube que acabava de cruzar um limiar, do qual não haveria retorno fácil. A semana se converteu em 2. As 2 semanas em 1 mês. E com cada dia que passava, as defesas que Piedade havia construído tão cuidadosamente começaram a mostrar rachaduras que nenhuma técnica de restauração poderia reparar. O primeiro indício de que algo estava mudando chegou na 7ª noite. Piedade havia passado o dia examinando uma pequena natureza morta, que Tertuliano acreditava poder ser obra de Georgina de Albuquerque, a mestra do início do século XX, cujas composições capturavam a essência mesma do Brasil das primeiras décadas republicanas. Havia trabalhado durante horas sob a luz controlada do ateliê improvisado que ele havia preparado para ela, com todos os instrumentos que precisava: lupas de aumento, lâmpadas ultravioleta, pincéis de Marta Sibelina tão finos quanto cílios. Quando finalmente emergiu do ateliê, o sol havia se posto e as estrelas começavam a despertar sobre as montanhas de Minas. Tertuliano a esperava no pátio, junto a uma mesa preparada com uma simplicidade que resultava quase íntima. 2 pratos, 2 taças, uma vela solitária cuja chama dançava com a brisa noturna. Pensei que teria fome, disse ele, levantando-se para puxar sua cadeira. Não era necessário, respondeu ela, embora seu estômago rugisse em desacordo. Poderia ter jantado em meu quarto. Poderia,
concedeu ele, enchendo sua taça com um vinho do Vale dos Vinhedos que brilhava como âmbar líquido. Mas então teria perdido o prazer de sua companhia. E depois de uma semana de vê-la desaparecer naquele ateliê durante horas intermináveis, acho que mereço ao menos uma conversa civilizada. Havia um tom brincalhão em sua voz que desarmou as objeções de Piedade. Encontrou-se sorrindo, apesar de si mesma, enquanto se sentava. O jantar foi uma revelação. O tutu à mineira que havia prometido resultou ser uma sinfonia de feijão cozido no ponto exato, couve refogada crocante, torresmo dourado e um toque de farinha de mandioca que evocava as raízes africanas da região. Seguiu um leitão assado durante horas, até alcançar aquela textura que desmanchava na língua, acompanhado de farofa, que havia absorvido toda a riqueza do molho, e de sobremesa, doce de leite cremoso servido com queijo Minas, uma combinação que parecia impossível, mas funcionava perfeitamente. Mas mais que a comida, foi a conversa que capturou Piedade. Tertuliano falava 5 idiomas com fluência, mas confessou que ainda sonhava no dialeto nordestino de sua avó. Contou sobre aquela mulher extraordinária, que havia criado 8 filhos sozinha, em uma aldeia costeira, depois que seu marido desapareceu em uma tempestade no litoral baiano. Sobre as noites em que ela lhes contava histórias de tesouros perdidos e justiça adiada, sobre como lhe havia transmitido a convicção de que algumas coisas quebradas mereciam ser reconstruídas sem importar o custo. É por isso que faz o que faz? Perguntou Piedade, sua terceira taça de vinho dissolvendo as últimas resistências. Por ela? Tertuliano olhou para as estrelas e, por um momento, seu rosto adquiriu uma vulnerabilidade que ela não lhe havia visto antes. Parcialmente, admitiu. Mas também porque viu o que acontece quando a beleza se perde para sempre. Quando as guerras e a ganância destroem o que gerações levaram séculos para criar. Cada obra que devolvo é uma pequena vitória contra o esquecimento. É um trabalho perigoso, observou ela. Legalmente cinza, na melhor das hipóteses. É, assentiu ele, voltando-se para ela com esses olhos que pareciam conter universos. Mas há coisas mais importantes que a segurança pessoal. Você não acredita no mesmo? Não é por isso que dedica sua vida a restaurar o que outros considerariam irrecuperável? A pergunta a golpeou em um lugar que mantinha cuidadosamente protegido. Ninguém lhe havia perguntado nunca por que fazia o que fazia. Por que passava semanas inclinada sobre telas danificadas, inalando vapores dissolventes, forçando a vista até que lhe doíam os olhos. Simplesmente assumiam que era seu trabalho, sua profissão, sua maneira de ganhar a vida. Porque acredito em segundas chances, respondeu finalmente, surpresa por sua própria honestidade. Porque quando olho uma pintura destruída, não vejo o dano. Vejo o que foi uma vez e o que pode voltar a ser. Tertuliano inclinou-se para a frente, a luz da vela dançando em suas pupilas. É exatamente isso que vejo quando olho para você, disse, e sua voz era apenas um sussurro. O momento estendeu-se entre eles como um fio de seda tensionado, quase até o ponto de ruptura. Piedade sentiu que seu coração acelerava, que sua pele se arrepiava sob a brisa noturna, que algo dentro dela que havia permanecido dormindo durante anos começava a despertar. E então, justo quando pensava que ele ia inclinar-se mais, fechar a distância entre eles, Tertuliano recuou com um sorriso que continha mais melancolia que alegria. Desculpe, disse. Não deveria ter dito isso. Você é minha empregada, e eu. Eu não tenho direito de complicar as coisas. A decepção que Piedade sentiu foi tão intensa que a assustou. Quando havia começado a desejar que ele complicasse as coisas? Quando havia deixado de ser uma profissional, fazendo um trabalho para se converter em uma mulher que contava as horas até o próximo jantar compartilhado? Deveria ir dormir, disse, levantando-se com uma dignidade que não sentia. Amanhã quero começar com o Di Cavalcanti. Precisará de análises extensas. Tertuliano assentiu, e havia em sua expressão algo que parecia resignação, mas também paciência.
A paciência de um homem acostumado a esperar o que vale a pena. Boa noite, Piedade, disse, e foi a primeira vez que usava seu nome de batismo. Ela não respondeu. Mas enquanto caminhava em direção a seu quarto através do pátio iluminado por estrelas, soube que algo havia mudado irrevogavelmente. O muro que havia construído ao redor de seu coração havia desenvolvido sua primeira rachadura. E como qualquer restauradora sabia, uma vez que aparecia a primeira rachadura, o resto era só questão de tempo. A rachadura se converteu em fissura durante a terceira semana. Piedade havia passado a manhã lutando contra uma enxaqueca que nenhum analgésico parecia aliviar. O trabalho com o de Cavalcante requeria uma concentração extrema, e a luz artificial do ateliê intensificava a dor que latejava atrás de seus olhos. Finalmente, decidiu procurar aspirina na biblioteca, onde Tertuliano guardava um pequeno kit de primeiros socorros. Ele não estava na fazenda essa manhã. Havia mencionado algo sobre reuniões em Belo Horizonte que o manteriam ocupado até a tarde. A biblioteca estava vazia, exceto pela poeira dourada que flutuava nos raios de sol que entravam pelas janelas. O kit de primeiros socorros estava na segunda gaveta da escrivaninha antiga, tal como ele lhe havia indicado. Mas ao abri-la, sua mão roçou algo mais. Uma carteira de couro preta que deslizou para a frente da gaveta. Não deveria tê-la aberto. Piedade sabia disso até enquanto seus dedos se moviam por vontade própria, levantando a aba, extraindo o conteúdo. Era uma violação da privacidade, uma traição à confiança que estava crescendo entre eles. Mas a curiosidade, essa maldição de todos os que trabalham com mistérios do passado, foi mais forte que a prudência. Dentro da carteira encontrou 3 passaportes. O primeiro era brasileiro, com o nome de Tertuliano Mendes Ferreira, e uma foto que mostrava um homem mais jovem, talvez de uma década atrás. O segundo era português, com o nome de Teodoro Mendes Figueiredo. O terceiro era argentino, e o homem que olhava desde a fotografia se chamava Teodósio Morales. 3 identidades, 3 países, 3 vidas paralelas. Piedade ficou imóvel, com os passaportes na mão, enquanto sua mente processava as implicações. Quem era realmente o homem com quem havia compartilhado jantares, conversas, essa tensão crescente que nenhum dos dois nomeava? Um criminoso? Um espião? Um fugitivo? O som de passos no corredor a sobressaltou. Devolveu os passaportes à carteira e a carteira à gaveta com movimentos desajeitados, justo a tempo de se virar quando a porta se abria. Tertuliano a observou desde o umbral, e algo em sua expressão lhe disse que sabia exatamente o que ela acabava de descobrir. As reuniões terminaram antes do previsto, disse ele, com uma calma que resultava quase inquietante. Encontrou a aspirina? Encontrei, respondeu ela, mostrando o frasco que havia agarrado quase como uma lembrança tardia. Obrigada. O silêncio que se seguiu foi denso como mercúrio. Piedade podia sentir as perguntas pressionando contra seus lábios, exigindo ser formuladas. Tertuliano a olhava com esses olhos que agora pareciam conter não só mistérios, mas também súplicas. Vi os passaportes, disse ela finalmente, porque nunca havia sabido mentir e não ia começar agora. Tertuliano fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia neles uma mistura de dor e alívio que Piedade não entendeu completamente. Sabia que você descobriria eventualmente, disse, entrando na biblioteca e fechando a porta atrás de si. É observadora demais para não fazê-lo. A pergunta é, o que vai fazer com essa informação? Primeiro, preciso de uma explicação. Ele assentiu e caminhou em direção à janela, dando-lhe as costas. A luz do meio-dia criava um halo ao redor de sua silhueta, tornando impossível ler sua expressão. Meu trabalho exige certas flexibilidades burocráticas, começou. Quando você compra arte roubada no mercado negro, quando negocia com traficantes e colecionadores sem escrúpulos, não pode usar sempre seu nome real. Cada identidade é uma ferramenta, uma máscara que me permite acessar círculos onde Tertuliano Mendes não seria bem-vindo. E qual é o verdadeiro? Perguntou ela. Tertuliano? Teodoro? Teodósio? Ele se virou então,
e havia uma vulnerabilidade em seu rosto que fez o coração de Piedade se contrair. Tertuliano, disse. Sempre fui tertuliano, ao menos nos lugares que importam. Os outros são disfarces. Mas o homem que janta com você todas as noites, que a observa trabalhar e pensa que nunca conheceu ninguém tão dedicado à beleza. Esse é real. Esse sou eu. Piedade queria acreditar nele. Com uma intensidade que a assustava, queria aceitar sua explicação e voltar àquele espaço de confiança crescente que haviam construído durante as últimas semanas. Mas havia passado anos demais aprendendo a desconfiar. Por que deveria acreditar em você? Perguntou. Como sei que tudo isso não é outro jogo, outra máscara? Tertuliano aproximou-se dela, detendo-se a uma distância que era íntima sem ser invasiva. Não posso lhe dar provas, admitiu. Não posso mostrar documentos que verifiquem minha honestidade, nem testemunhas que confirmem minhas intenções. A única coisa que posso oferecer é tempo. Tempo para que me conheça melhor. Tempo para que decida se o que vê quando me olha é o homem real ou só outro reflexo. Os olhos dele procuraram os dela, e Piedade viu neles algo que reconheceu, porque ela mesma o sentia. O medo de ser rejeitado, a esperança de ser aceito, a vulnerabilidade de quem se expõe sabendo que poderia ser ferido. Me dê mais um mês, pediu ele. Se depois desse tempo ainda desconfiar de mim, pagarei o acordado e a levarei pessoalmente de volta a São Paulo, sem reproches, sem rancores, mas se há ao menos uma possibilidade de que possa ver além de minhas sombras. A frase ficou suspensa entre eles, carregada de promessas não formuladas. Piedade pensou em tudo o que havia perdido por confiar cedo demais no passado. Na dor de descobrir que o homem que havia amado havia apenas como um meio para um fim. Nos anos de solidão que se seguiram, protegendo-se atrás de seu trabalho como quem se refugia atrás de muralhas de pedra. Mas também pensou nas conversas ao entardecer. Na forma em que Tertuliano escutava cada palavra que dizia como se fosse valiosa. Em como seus olhos se iluminavam quando ela explicava técnicas de restauração que ninguém mais achava interessantes. Um mês, disse finalmente. Mas nada de mais segredos. Se há algo mais que deva saber, quero saber agora. O sorriso que iluminou o rosto de Tertuliano foi como o amanhecer depois de uma tempestade. Gradual, cálido, cheio de promessas. Contarei tudo, prometeu. Cada segredo, cada sombra, cada canto escuro de meu passado, mas não tudo de uma vez. Algumas verdades devem ser reveladas pouco a pouco, como as camadas de verniz que você retira de uma pintura antiga. Piedade assentiu, embora a resposta não a satisfizesse completamente. Mas havia aprendido algo importante naquele dia, algo que mudaria a direção de tudo o que viria depois. Tertuliano não era um livro aberto, mas tampouco era um livro fechado. Era um livro com páginas coladas, capítulos ocultos, passagens apagadas. E ela, com sua paciência de restauradora, estava começando a querer lê-lo completamente. A aspirina que havia vindo buscar permanecia esquecida em sua mão. A dor de cabeça havia desaparecido, substituída por algo mais inquietante e mais emocionante. A certeza de que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que nem mesmo podia imaginar. O mês se converteu em 2, e com cada dia que passava, as camadas do mistério chamado Tertuliano iam se revelando como os extratos de uma pintura antiga. Piedade aprendeu que suas mãos calejadas não eram só resultado de manipular obras de arte, mas também das horas que passava trabalhando nas hortas da fazenda, cultivando tomates e pimentões que depois apareciam nos jantares que compartilhavam. Descobriu que se levantava antes do amanhecer para meditar no pátio, uma prática que havia adotado durante anos difíceis, dos quais ainda não falava em detalhe. Observou como tratava cada pessoa que trabalhava na propriedade não como empregados, mas como família, lembrando os nomes de seus filhos, perguntando por suas preocupações, e aprendeu, lentamente, a confiar de novo. Não foi um processo linear. Houve noites em que as dúvidas a assaltavam, quando acordava às 3 da madrugada, perguntando-se se estava cometendo o mesmo erro do passado. Houve momentos em que o observava durante uma conversa e se perguntava qual de suas faces estava vendo.
Tertuliano, Teodoro ou Teodósio. Mas também houve tardes em que ele a levava a restaurantes escondidos em becos estreitos de Tiradentes, onde proprietários de terceira geração serviam receitas que eram segredos familiares. Houve entardeceres em que se sentavam juntos na varanda da fazenda, rodeados de primeiras edições de Machado de Assis e manuscritos coloniais que cheiravam a couro e especiarias antigas. Houve conversas que se estendiam até que as estrelas começavam a desvanecer e o horizonte se tingia de rosa. À noite do pedido, Piedade não suspeitava de nada. Havia sido um dia longo de trabalho em um retábulo do século XVIII que requeria uma limpeza especialmente delicada. Quando finalmente emergiu do ateliê, esperava encontrar a mesa habitual no pátio. Talvez uma taça de vinho e outra daquelas conversas que haviam começado a sentir-se como oxigênio. Em vez disso, encontrou o pátio transformado. Centenas de velas flutuavam na fonte central, suas chamas refletindo-se na água como estrelas caídas. Pétalas de jasmim-manga formavam um caminho desde a porta do ateliê até uma clareira entre as árvores, onde Tertuliano a esperava de pé, vestido com um terno escuro que ela nunca lhe havia visto usar. O aroma de dama da noite saturava o ar, tão intenso que parecia quase líquido. — O que é isto? Perguntou ela, embora algo em seu coração já conhecesse a resposta. Tertuliano não respondeu imediatamente. Tomou-a pela mão e a guiou até o centro do pátio, onde as pedras gastas por gerações de passos formavam um círculo perfeito sob o céu estrelado. Passei 20 anos de minha vida devolvendo ao mundo a beleza que lhe foi roubada, disse, e sua voz tremia de uma maneira que ela nunca havia escutado. Segurei obras-primas em minhas mãos. Vei cores que a maioria das pessoas só conhece em fotografias. Toquei a história mesma. Fez uma pausa, e seus olhos procuraram os dela com uma intensidade que cortava a respiração. Mas nunca, em todos esses anos, encontrei nada tão lindo quanto você inclinada sobre uma pintura danificada, devolvendo-lhe a vida pincelada a pincelada. Piedade sentiu que as lágrimas começavam a se formar em seus olhos, mas não tentou detê-las. Havia passado tempo demais contendo emoções, protegendo-se da dor. Esta noite, queria sentir tudo. Tertuliano ajoelhou-se sobre as pedras antigas e, de seu bolso, tirou uma pequena caixa de veludo. Quando a abriu, a luz das velas arrancou brilhos de uma esmeralda engastada em ouro antigo, rodeada de pequenos diamantes que brilhavam como o orvalho do amanhecer. Este anel pertenceu a uma baronesa do café do século XIX, explicou. Recuperei-o há 10 anos de um colecionador suíço que não tinha direito de possuí-lo. Desde então esteve esperando. Acredito que esperava encontrar você. As lágrimas corriam agora livremente pelas bochechas de Piedade, mas eram lágrimas diferentes das que havia derramado no passado. Não eram lágrimas de perda ou decepção, mas de algo que se parecia perigosamente com a esperança. Você restaura a arte danificada, continuou Tertuliano, e sua voz quebrou nas bordas. Talvez possa restaurar também um homem quebrado. Piedade Torres me faria a honra de se tornar minha esposa. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas a Piedade pareceu uma eternidade. Nesse silêncio, viu passar toda sua vida, a dor de suas decepções passadas, os anos de solidão autoimposta, o medo constante de voltar a ser machucada. Mas também viu algo mais, a possibilidade de um futuro diferente, de um amor que não exigia que renunciasse a si mesma, de um companheiro que via sua dedicação não como uma ameaça, mas como um presente. Sim, sussurrou, e a palavra saiu de seus lábios como uma oração longamente contida. Sim? Repetiu ele como se não pudesse acreditar. Sim, disse ela de novo, desta vez mais forte. Sim, Tertuliano, casarei com você. Ele levantou-se com uma agilidade que desmentia a emoção que o tomava e deslizou o anel em seu dedo. Ficava perfeito, como se tivesse sido feito para ela. E então a beijou, pela primeira vez, sob as estrelas de Minas Gerais, rodeados de velas e jasmins-manga, e o peso doce de uma promessa recém-nascida. O beijo sabia a vinho e a lágrimas, a anos de espera,
e a certeza de que algumas coisas quebradas podem efetivamente ser reconstruídas. Mas enquanto Piedade se abandonava à alegria daquele momento, uma parte dela, a parte que havia aprendido a desconfiar, sussurrava um aviso que escolheu ignorar. Ainda havia segredos que Tertuliano não havia revelado, capítulos de seu livro que permaneciam colados, páginas que ela ainda não havia lido. Aquela noite, porém, decidiu que essas páginas podiam esperar. Aquela noite, escolheu a felicidade. Não sabia ainda o preço que essa escolha teria. A cerimônia se celebrou 6 semanas depois, em uma capela colonial que se debruçava sobre a Baía de Paraty. Era um edifício pequeno, com capacidade para apenas 20 pessoas, construído séculos atrás por pescadores que queriam um lugar onde agradecer a Deus pelas pescarias abundantes e rezar por aqueles que nunca regressavam do mar. As paredes interiores estavam decoradas com ex-votos de prata que contavam histórias de tempestades sobrevividas e milagres concedidos. E o altar sustentava uma Nossa Senhora de madeira policromada, cuja expressão parecia conter tanto dor quanto esperança. Piedade havia escolhido o lugar ela mesma, atraída por sua simplicidade e pela vista do oceano que se estendia infinito além das janelas. Não queria um casamento ostentoso em uma catedral cheia de desconhecidos. Queria algo íntimo, significativo, um ritual que marcasse não só a união de 2 pessoas, mas também o início de uma vida nova. Os convidados eram apenas 12, algumas amigas próximas de Piedade que haviam viajado desde São Paulo, a cozinheira da fazenda que havia se convertido em uma figura quase maternal durante seus meses em Minas, e um punhado de pessoas que Tertuliano descreveu como sócios e colaboradores, mas que pareciam mais família escolhida. Piedade vestia uma mantilha de renda vintage que havia encontrado em um antiquário em Ouro Preto, uma peça que datava dos anos 20 e que ainda conservava um leve aroma de lavanda. A renda era da cor do marfim antigo, com padrões de flores e folhas que pareciam dançar quando a brisa marinha os movia. Debaixo, um vestido de seda que caía em linhas simples até seus tornozelos, sem adornos desnecessários, deixando que a beleza do tecido falasse por si mesma. Quando caminhou pelo corredor da pequena capela, com o som das ondas como única música, viu Tertuliano esperando-a junto ao altar. Vestia um terno de linho claro que combinava com as paredes caiadas, e em seus olhos havia uma expressão que ela nunca esqueceria, uma mistura de reverência, gratidão e algo que só podia ser descrito como assombro, como se não pudesse acreditar que ela estivesse realmente ali, avançando em direção a ele. A cerimônia seguiu tradições antigas da região que Tertuliano havia insistido em incluir. Compartilharam um pedaço de pão, simbolizando a abundância que prometiam construir juntos. Beberam do mesmo copo de cachaça artesanal, representando a alegria que compartilhariam nos anos vindouros. E no momento mais significativo, uma anciã do vilarejo lhes amarrou os pulsos com cordões de seda vermelha, seguindo um costume que datava de tempos imemoriais: amarrar seus destinos juntos, para o bem ou para o mal na saúde e na doença, até que a morte os separasse. Quando chegou o momento de pronunciar os votos, Tertuliano falou primeiro. Piedade, disse, segurando suas mãos entre as suas. Durante anos vivi nas sombras, ocultando quem era até de mim mesmo. Convenci-me de que os segredos eram necessários, que a solidão era o preço da justiça que perseguia. Mas você me ensinou que algumas coisas não podem ser restauradas em isolamento. Algumas coisas precisam de testemunhas, precisam ser vistas, conhecidas, amadas, apesar de suas rachaduras. Prometo que passarei o resto de minha vida mostrando cada uma de minhas rachaduras, e confio que você fará o mesmo comigo. As lágrimas corriam pelas bochechas de Piedade quando chegou sua vez. Tertuliano, começou e teve que parar para recuperar o fôlego. Durante 10 anos me escondi atrás de meu trabalho, convencendo-me de que era suficiente, de que não precisava de ninguém mais que as pinturas que restaurava. Mas você me mostrou que há uma diferença entre estar sozinha e estar isolada. Me ensinou que confiar não significa se abandonar ao controle de outro, mas escolher, cada dia,
Acreditar em alguém apesar dos medos. Prometo que escolherei acreditar em você cada dia, mesmo quando as dúvidas sussurrarem, mesmo quando o passado tente envenenar o presente. Quando o padre os declarou marido e mulher, quando Tertuliano levantou o véu de renda e a beijou com uma ternura que fez o coração dela se expandir até doer, Piedade acreditou ter encontrado finalmente o lar que sempre havia procurado. Mas enquanto saíam da capela sob uma chuva de pétalas de rosa lançadas pelos convidados, enquanto o sol do entardecer tingia o mar de cores impossíveis, ela captou algo na expressão de seu novo marido. Uma sombra que cruzou seu rosto apenas um instante antes de desaparecer, substituída por um sorriso que parecia custar-lhe mais esforço do que o habitual. Havia algo, percebeu com um arrepio, que atribuiu à brisa marinha. Algo que ele ainda não lhe havia contado. Mas a celebração continuou, e o vinho fluiu, e os risos encheram o ar salgado. E Piedade decidiu que os segredos podiam esperar até depois da lua de mel. Não sabia que naquela mesma noite, na suíte nupcial no Rio de Janeiro, esses segredos a alcançariam muito antes do que esperava. A ilha emergiu do mar como uma esmeralda flutuante quando o pequeno hidroavião começou sua descida. Piedade, que havia passado as últimas horas do voo observando o azul infinito do mar através da janela, prendeu a respiração ante a visão. A ilha era pequena, talvez de apenas alguns quilômetros quadrados, mas sua beleza era selvagem e indomada. Falésias de pedra calcária elevavam-se no extremo norte, enquanto o sul derretia-se em praias de areia branca, bordeadas de palmeiras que pareciam inclinar-se em direção à água como amantes melancólicos. Pensei que teríamos a ilha só para nós, murmurou ela, observando o que pareciam ser construções dispersas entre a vegetação. Tertuliano tomou sua mão e havia uma tensão em seu aperto que ela não havia sentido antes. Há algo que devo mostrar, disse. Algo que não pude explicar completamente antes, porque não havia palavras suficientes. Mas agora preciso que veja com seus próprios olhos. O hidroavião aterrissou em uma pequena baía protegida, onde um pier de madeira estendia-se em direção a águas tão cristalinas que podiam se ver os peixes nadando entre as rocas do fundo. Um homem mais velho esperava ali, com a pele curtida por décadas de sol e mar, e um sorriso que iluminava seu rosto enrugado. Tertuliano! Exclamou abraçando-o com uma familiaridade que surpreendeu Piedade. Finalmente traz sua esposa. Todos estávamos esperando para conhecê-la. Todos? Repetiu ela. O homem se virou para ela e em seus olhos escuros havia uma calidez que a fez sentir-se bem-vinda mesmo antes de ele falar. Me chamo Raimundo, disse tomando sua mão entre as suas. Cheguei aqui há 5 anos com minha família, fugindo de uma seca que destruiu tudo o que conhecíamos. Tertuliano nos encontrou em um abrigo em Fortaleza, amontoados em barracos de lona sem futuro. Trouxe-nos aqui, deu-nos um lar, devolveu-nos a esperança. Piedade olhou seu marido, procurando uma explicação que ele parecia relutante em dar. Venha, disse Tertuliano finalmente. Mostrarei. Caminharam por uma trilha que serpenteava entre palmeiras e mangueiras, e a cada passo, a ilha revelava seus segredos. O que do ar havia parecido um punhado de construções dispersas era, na realidade, uma pequena aldeia perfeitamente organizada. Casas de alvenaria e madeira agrupavam-se ao redor de uma praça central, onde uma horta comunitária explodia em cores. Tomates maduros, berinjelas roxas, alfaces de um verde vibrante. O aroma de manjericão fresco impregnava o ar do entardecer. Mas, mais que as construções, foram as pessoas que capturaram a atenção de Piedade. Havia famílias inteiras sentadas nas varandas, crianças brincando na praça, anciãs estendendo roupas que ondulavam na brisa marinha. E todos, sem exceção, saudavam Tertuliano com uma familiaridade que ia além do simples reconhecimento. Abraçavam-no, perguntavam por sua saúde, mostravam-lhe os progressos de seus jardins e suas oficinas. São 17 famílias, explicou ele enquanto caminhavam. 63 pessoas no total. Alguns chegaram há quase 10 anos,
Outros são mais recentes. Cada um tem uma história diferente, mas todos compartilham algo. Em algum momento o mundo lhes deu as costas e eu tinha os recursos para estender uma mão. Piedade deteve-se em frente a um edifício que claramente servia como escola. Através das janelas podia ver carteiras pequenas, lousas cheias de equações e desenhos infantis, estantes repletas de livros em vários idiomas. "Por que não me disse?" perguntou, e sua voz soava estranha até para ela mesma. Tertuliano se virou para ela, e em sua expressão havia uma vulnerabilidade que ela raramente havia visto. "Porque temia que me julgasse", admitiu. "Porque esta ilha, essas pessoas, este projeto, não é completamente legal. Muitos deles não têm documentos válidos. Mantê-los aqui, protegê-los das autoridades que os deportariam. É um delito, e eu já havia pedido que confiasse em tantas coisas. Não sabia se isto seria demais." Piedade olhou ao redor. As crianças que corriam rindo, as mulheres que cozinhavam juntas em uma cozinha comunitária da qual emanavam aromas de especiarias que não reconhecia, aos homens que trabalhavam em uma oficina de carpintaria, criando móveis que depois, segundo descobriria, eram vendidos no continente para gerar renda para a comunidade. E pensou em sua avó, a que havia criado 8 filhos sozinha. Pensou nas histórias que Tertuliano lhe havia contado sobre ela, sobre como passou anos desejando ter podido salvar mais pessoas das tragédias que as travessias desesperadas traziam. "Isto é por ela", disse, e não era uma pergunta. "Tudo isto, a recuperação de arte, os múltiplos passaportes, esta ilha, tudo é por sua avó." Tertuliano fechou os olhos por um momento, e quando os abriu brilhavam com lágrimas contidas. "Ela morreu acreditando que havia falhado", sussurrou, "que não havia feito o suficiente. Jurei sobre seu túmulo que dedicaria minha vida a fazer o que ela não pôde, a devolver o roubado, a proteger os vulneráveis, a criar refúgios onde o mundo só criava tempestades." Piedade sentiu que algo se rompia dentro dela, mas não era dor. Era a última barreira que havia mantido erguida, o último muro de desconfiança que a separava de se entregar completamente a este homem e seu mundo de segredos luminosos. Caminhou até ele e tomou seu rosto entre suas mãos, obrigando-o a olhá-la. "Estou orgulhosa de você", disse. "Não apesar disto. Por isto. Por tudo isto." O beijo que compartilharam no meio daquela praça, rodeados pelos murmúrios curiosos de dezenas de refugiados que haviam encontrado um lar graças a ele, foi diferente de todos os anteriores. Era um beijo de aceitação total, de compreensão completa, de um amor que finalmente podia respirar sem máscaras nem reservas. Mas enquanto o sol afundava no mar, tingindo o céu de cores que nenhum pintor havia conseguido capturar, nenhum dos dois podia saber que seu paraíso estava prestes a ser invadido. Que em menos de 2 meses, tudo o que haviam construído cambalearia à beira do colapso, e que a maior prova de seu amor ainda estava por chegar. O barco apareceu no horizonte uma manhã de início de outono, quando as folhas das mangueiras começavam a adquirir tons dourados e o mar havia começado a esfriar com a promessa do inverno. Piedade estava na horta comunitária, aprendendo de Fátima, uma mulher síria cujas mãos mágicas transformavam os ingredientes mais simples em manjares extraordinários. Haviam estado preparando quibes quando o grito de alerta ressoou desde o pier. Barco não identificado. Era a voz de Raimundo, carregada de uma urgência que fez todas as atividades pararem. Quando Piedade chegou à praia, Tertuliano já estava ali, com o corpo tenso como a corda de um arco e o olhar fixo na embarcação que se aproximava. Era um iate pequeno, mas elegante, do tipo que usavam os turistas endinheirados para percorrer as costas brasileiras. "Fique atrás de mim", murmurou ele, e havia algo em seu tom que ela nunca havia escutado. Medo real, cru, visceral. O iate ancorou a uns 100 metros da costa, e um bote auxiliar desprendeu-se de seu costado, transportando uma única figura em direção ao pier. Era uma mulher. Mesmo à distância, Piedade pôde ver que era bonita, não com a beleza convencional das revistas, mas com aquela presença magnética que algumas pessoas possuem naturalmente.
cabelo negro que o vento marinho agitava como uma bandeira, pele bronzeada, um corpo que se movia com a graça de quem está acostumada a ser observada. Mas mais que sua aparência, foi a reação de Tertuliano que golpeou Piedade como um soco no estômago. Seu marido havia ficado completamente imóvel, com uma expressão que misturava surpresa, dor e algo que se parecia terrivelmente com reconhecimento. Tertuliano, disse a mulher quando o bote alcançou o pier. Sua voz era grave, musical, com um sotaque carioca refinado. Finalmente te encontro. Dulcineia, respondeu ele, e o nome caiu entre eles como uma pedra arremessada em um lago quieto, criando ondas que ameaçavam alcançar todas as margens. O que se seguiu foi um silêncio que durou apenas segundos, mas pareceu estender-se durante anos. Piedade observava os dois, procurando pistas em suas expressões, na forma em que seus corpos se orientavam um para o outro, com uma familiaridade que falava de histórias compartilhadas. Quem é ela? Perguntou finalmente, embora uma parte dela já conhecesse a resposta. Tertuliano virou a cabeça para ela, e em seus olhos havia uma desculpa que não conseguia pronunciar. Piedade, esta é Dulcineia. Minha ex-esposa. As palavras golpearam Piedade com a força de uma onda inesperada. Cambaleou ligeiramente e teve que agarrar-se ao braço de Tertuliano para manter o equilíbrio. Sua o quê? Nunca te mencionei, disse ele, e sua voz estava carregada de culpa, porque acreditava que não era relevante, que era parte de um passado que havia deixado para trás. Mas agora, interrompeu Dulcineia, subindo ao pier com movimentos ágeis. Venho avisar. As organizações com as quais você vem jogando durante anos finalmente te encontraram. Rastrearam sua localização através de uma das famílias que ajudou. Você tem 48 horas para evacuar esta ilha antes que cheguem. O mundo de Piedade cambaleou sobre seu eixo. No espaço de alguns minutos, havia descoberto que seu marido tinha uma ex-esposa, da qual nunca lhe havia falado, e que o paraíso que haviam construído estava prestes a ser destruído. Como sabe? Perguntou Tertuliano, e seu tom havia mudado. Já não era o marido culpado. Era o estrategista, o homem que havia sobrevivido 2 décadas operando nas sombras. Porque tenho contatos que você não tem, respondeu Dulcineia. E porque, apesar de tudo o que passou entre nós, não quero que morra. Nem você, nem as pessoas que vêm protegendo. Piedade observou a troca com uma mistura de raiva, medo e, surpreendentemente, admiração. Dulcineia não havia vindo para reconquistar Tertuliano, nem para destruir seu casamento. Havia arriscado sua própria segurança para trazer um aviso que poderia salvar dezenas de vidas. Precisamos conversar, disse finalmente, interrompendo o silêncio tenso. Nós 3, agora. Tertuliano assentiu, e havia gratidão em seu olhar quando o dirigiu a ela. Talvez esperasse histeria, reproches, uma cena de ciúmes que teria sido completamente justificada. Em vez disso, encontrou uma mulher que compreendia que algumas verdades deviam esperar quando havia vidas em jogo. Caminharam em direção à casa principal da ilha, um edifício de pedra e madeira que Tertuliano havia convertido em centro de operações. Atrás deles, os refugiados observavam com expressões de preocupação que não necessitavam tradução. O próximo capítulo de suas vidas acabava de começar e prometia ser o mais difícil que nenhum deles jamais havia enfrentado. A sala de reuniões da casa principal cheirava a café recém-feito e tensão contida. Piedade estava sentada em uma das poltronas de couro gasto, com as mãos apertadas ao redor de uma xícara que já havia esfriado. Em frente a ela, Tertuliano permanecia de pé junto à janela, sua silhueta recortada contra o entardecer marinho. E Dulcineia ocupava o sofá oposto, com uma postura que combinava elegância e preparação para o combate, como um gato que pode ronronar ou atacar a qualquer momento. Comecemos pelo princípio, disse Piedade, quebrando o silêncio que havia se estendido durante minutos demais. Como é que ninguém me mencionou que meu marido tinha uma ex-esposa? Tertuliano se virou desde a janela e sua expressão era a de um homem preparando-se para uma confissão dolorosa. Dulcineia e eu nos casamos há 15 anos, começou. Naquela época eu era um homem diferente.
mais jovem, mais imprudente, convencido de que podia mudar o mundo sem que o mundo me mudasse a mim. Ela era. Ela era a única pessoa que conhecia meu trabalho, que o apoiava, que às vezes participava dele. Éramos sócios além de esposos, acrescentou Dulcineia, e sua voz não continha amargura, só uma objetividade quase clínica. Durante 5 anos trabalhamos juntos, recuperando arte roubada, criando redes de proteção para pessoas vulneráveis. Mas o preço foi alto demais. Viver nas sombras constantes, mentir para todo mundo, nunca poder confiar completamente, nem mesmo em si mesma. Destrói algo dentro de você. Nos separamos há 10 anos, continuou Tertuliano. Não por falta de amor, mas porque o amor não era suficiente para sustentar o peso da vida que havíamos escolhido. Ela precisava sair, encontrar algo de normalidade. Eu não podia abandonar o trabalho. Piedade absorveu a informação, processando-a com a mesma atenção que dedicava a examinar pinturas antigas em busca de falsificações. Disse que era sua ex-esposa, apontou. Mas se separaram há 10 anos, por que usar esse termo? O silêncio que se seguiu foi eloquente. Porque tecnicamente, admitiu Dulcineia, o divórcio nunca se finalizou. As complicações burocráticas de nossas múltiplas nacionalidades, os documentos falsos que usávamos, resolver tudo isso legalmente teria exposto nossas identidades. Então, simplesmente, deixamos pendente. Piedade sentiu que o chão movia-se sob seus pés. As implicações do que acabava de ouvir eram devastadoras. Isso significa que meu casamento não é legalmente válido, completou Tertuliano, e cada palavra parecia custar-lhe um esforço imenso. Piedade, me desculpe, deveria ter te dito antes, deveria ter resolvido isto há anos. Mas cada vez que pensava em fazê-lo, algo mais urgente aparecia. Alguma família que precisava de ajuda, alguma obra que devia ser devolvida. E eu nunca pressionei, acrescentou Dulcineia, porque francamente não me importava. Estive com outro homem durante os últimos 8 anos, um homem bom que conhece meu passado e me ama apesar dele. Nunca pensei que Tertuliano encontraria alguém com quem quisesse se casar de verdade. Piedade fechou os olhos, deixando que as emoções a atravessassem sem tentar detê-las. Raiva, sim. Decepção, claro. Mas também, surpreendentemente, compreensão. Conhecia Tertuliano o suficiente para saber que seu silêncio não havia sido malicioso. Havia sido o mesmo padrão que dominava toda a sua vida. Priorizar os demais sobre si mesmo, adiar sua própria felicidade indefinidamente. Pode arrumar isto? Perguntou finalmente, abrindo os olhos para olhá-lo diretamente. Posso tentar, respondeu ele. Mas levará tempo. Tempo que talvez não tenhamos se o que diz Dulcineia é verdade. A menção da ameaça iminente devolveu todos à realidade urgente que enfrentavam. 48 horas, repetiu Dulcineia. Talvez menos. Os homens que vêm não são burocratas nem policiais. São traficantes de arte, que você vem prejudicando durante anos, que perderam milhões por sua causa. Não virão para fazer perguntas. Tertuliano assentiu, sua mente claramente mudando para o modo operativo. Tem algum plano? Perguntou. Tenho contatos, respondeu Dulcineia. Algumas ideias sobre rotas de evacuação, pessoas que podem ajudar. Mas precisaremos mais. Estamos falando de mover mais de 60 pessoas sem documentação através de águas internacionais. Eu posso ajudar, disse Piedade, surpreendendo-se a si mesma com a firmeza de sua voz. Ambos a olharam com expressões que misturavam surpresa e esperança. Tenho contatos no mundo da arte, continuou. Colecionadores que me devem favores, curadores de museus que confiam em mim, galeristas em São Paulo e Rio e Salvador. Posso criar identidades temporárias, fazer essas famílias passarem como artistas em residência, pessoal de museu em trânsito, qualquer coisa que nos ajude a movê-los sem levantar suspeitas. Dulcineia a avaliou com um olhar novo, como se a visse pela primeira vez. Você é mais que uma restauradora de arte, não é? Perguntou. Sou exatamente o que meu marido precisa, respondeu Piedade, e em sua voz não havia dúvida. Embora tecnicamente não seja meu marido ainda. Pela primeira vez desde que chegou,
Dulcineia sorriu. Era um sorriso genuíno, desprovido de competição ou ameaça. Agora entendo por que você se apaixonou por ela, disse a Tertuliano. É tão teimosa quanto você. Apesar da gravidade da situação, Tertuliano riu. Era um riso breve, quase surpreso, mas era o primeiro que Piedade lhe havia ouvido desde a chegada de Dulcineia. Mais teimosa, corrigiu. Muito mais teimosa. Piedade não riu, mas algo em seu peito afrouxou ligeiramente. Não estava perdoando ainda. Não completamente. Havia mentiras demais por omissão, segredos demais que ainda esperavam ser revelados. Mas naquele momento, enfrentando uma crise que poderia destruir tudo o que amava, entendeu algo fundamental. O amor não era um estado permanente de perfeição. Era uma escolha constante de trabalhar juntos, apesar das imperfeições. Comecemos a planejar, disse pondo-se de pé. Temos 48 horas para fazer o impossível. Sugiro que paremos de perder tempo. Dulcineia e Tertuliano trocaram um olhar que continha anos de história compartilhada, e depois assentiram em uníssono. A batalha para salvar a ilha acabava de começar. As 3 semanas seguintes foram um turbilhão de atividade frenética, medos contidos e pequenos milagres nascidos do desespero. Piedade descobriu em si mesma capacidades que nunca havia suspeitado. Enquanto seus dedos haviam passado anos segurando pincéis delicados e manipulando pigmentos centenários, agora tecleavam freneticamente em computadores, preparavam documentos falsos, coordenavam ligações em 3 idiomas diferentes. O sabor do café puro tornou-se constante em sua boca, e a adrenalina substituiu o sono durante noites intermináveis. Tertuliano trabalhava a seu lado, e naqueles dias de crise ela viu facetas dele que a apaixonaram mais profundamente do que acreditava possível. Viu sua paciência infinita com as crianças assustadas que não entendiam por que deviam abandonar o único lar estável que haviam conhecido. Viu seu engenho para resolver problemas que pareciam insolúveis, encontrando rotas de evacuação onde outros só viam becos sem saída. Viu sua vulnerabilidade quando, nas poucas horas que descansavam, a abraçava na escuridão e sussurrava seus medos contra seu cabelo. Dulcineia resultou ser uma aliada inestimável. Seu conhecimento das redes subterrâneas brasileiras, seus contatos em organizações que operavam nas margens da legalidade, sua capacidade para negociar com pessoas cuja moralidade era questionável, mas cujos recursos eram necessários. Tudo isso complementava perfeitamente as habilidades de Piedade no mundo da arte legítima. As 2 mulheres, que em outras circunstâncias poderiam ter sido rivais, desenvolveram um respeito mútuo que se aproximava da amizade. Trabalhavam lado a lado durante o dia, e pelas noites, enquanto os demais dormiam, compartilhavam conversas que revelavam camadas inesperadas de suas personalidades. Você o ama? Perguntou Dulcineia uma dessas noites, quando o esgotamento havia derrubado as barreiras da cortesia formal. Piedade, que estava revisando uma lista de famílias já evacuadas, levantou a vista. Sim, respondeu sem hesitar. Embora às vezes desejasse não fazê-lo. Seria mais fácil se pudesse me zangar com ele como deveria. Dulcineia sorriu com aquela expressão que sugeria décadas de sabedoria adquirida do modo mais difícil. O amor nunca é fácil quando se trata de homens como Tertuliano, disse. Homens que carregam o peso do mundo sobre seus ombros e esquecem que também merecem ser sustentados. Eu não consegui fazê-lo. Espero que você seja mais forte que eu. Não sou mais forte, admitiu Piedade. Só sou mais teimosa. A risada que compartilharam foi breve, mas genuína, um momento de conexão humana em meio ao caos. Ao final da 2ª semana, haviam evacuado 10 famílias. Cada uma havia sido um desafio único: criar documentos críveis, encontrar transporte seguro, coordenar a recepção no destino. 3 famílias haviam sido realocadas em São Paulo, aproveitando os contatos de Piedade com galerias de arte que precisavam de pessoal temporário. 4 haviam ido para o Rio Grande do Sul, acolhidas por uma rede de comunidades quilombolas que Dulcineia conhecia de seus anos de trabalho clandestino. As restantes 3 haviam chegado à Bahia,
onde organizações de refugiados haviam aceitado integrá-las em programas existentes. Mas ainda restavam 7 famílias, incluindo a de Raimundo, que havia sido o primeiro a recebê-los na ilha e que se negava a abandonar até que todos os demais estivessem a salvo. A terceira semana começou com notícias alarmantes. Os traficantes haviam adiantado sua chegada. Em vez de 2 dias, tinham 24 horas. Aquela noite, enquanto preparavam a evacuação final, Piedade experimentou o medo mais intenso de sua vida. Não por si mesma, mas por todas essas pessoas que haviam confiado em Tertuliano, que haviam construído vidas naquela ilha pensando que finalmente estavam a salvo. Trabalharam sem descanso. Tertuliano pilotou o barco que transportaria as últimas famílias, enquanto Dulcineia gerenciava as comunicações e Piedade coordenava os pontos de recepção no continente. Raimundo foi o último a subir a bordo, com sua esposa e seus 3 filhos, levando apenas uma mala pequena que continha as poucas lembranças que haviam podido resgatar de suas vidas anteriores. "Obrigado", disse ele a Piedade quando se despediram no pier, com lágrimas correndo por suas bochechas curtidas. "Por tudo. Nunca esqueceremos o que fizeram por nós." Piedade o abraçou, sentindo os ossos frágeis sob sua roupa, a força de vontade que havia mantido aquele homem vivo através de travessias impossíveis. "Encontre a paz", sussurrou-lhe. "Você a merece." O barco se afastou na escuridão e Piedade ficou no pier vazio, olhando como as luzes desapareciam à distância. A seu lado, Tertuliano permanecia em silêncio, sua mão procurando a dela na penumbra. "Conseguimos", disse ele finalmente, e sua voz estava carregada de uma emoção que não tentou ocultar. "Conseguimos", repetiu ela. Mas ambos sabiam que o preço havia sido alto. A ilha estava vazia agora, abandonada. A fazenda em Minas havia sido vendida para financiar a evacuação. A coleção de arte, dispersa em leilões para criar fundos de emergência. Haviam salvado 63 vidas, mas haviam perdido quase tudo o material que possuíam. Restavam eles 2, de pé em um pier de uma ilha que já não era sua, com nada mais que a roupa que levavam e o amor que os unia. "E agora o quê?" perguntou Piedade. Tertuliano a olhou, e em seus olhos havia uma mistura de esgotamento e determinação que ela havia chegado a conhecer bem durante aquelas semanas impossíveis. "Agora", disse, "começamos de novo." O apartamento era minúsculo, apenas 40 metros quadrados no coração do Pelourinho, em Salvador. Piedade o encontrou através de um contato, uma senhora idosa que alugava o espaço que havia pertencido a seu filho antes de emigrar para Portugal. As paredes precisavam de pintura. O banheiro tinha azulejos dos anos 70 que haviam visto melhores épocas, e a cozinha era pouco mais que um canto com um fogão de 2 bocas e uma geladeira que emitia um zumbido constante. Mas tinha uma pequena sacada que dava para um beco estreito, onde os vizinhos estendiam roupas entre as fachadas e, pelas manhãs, o aroma do café e das frituras de acarajé subia desde as barracas próximas como uma promessa de vida que continuava apesar de tudo. "É perfeito", disse Tertuliano quando o viram pela primeira vez, e Piedade soube que não mentia. Mudaram-se com 3 malas que continham tudo o que lhes restava. Piedade havia conseguido salvar alguns de seus instrumentos de restauração, os mais pequenos e portáteis. Tertuliano conservava uma caixa de madeira antiga com as cartas de agradecimento que havia recebido ao longo dos anos, testemunho silencioso das vidas que havia tocado. Os primeiros dias foram um exercício de reinvenção. Piedade contactou as paróquias locais, oferecendo seus serviços para restaurar retábulos danificados pelo tempo e pela umidade. Tertuliano, liberado temporariamente de seu trabalho clandestino, enquanto esperava que as águas se acalmassem, encontrou emprego no porto ajudando a reparar saveiros de pesca. Suas mãos, que haviam segurado obras-primas de Portinari, agora lixavam madeiras ásperas e manipulavam redes de nylon. Mas quando regressava cada noite ao pequeno apartamento, com cheiro de sal e esforço honesto, havia uma paz em sua expressão que Piedade não lhe havia visto antes. Foi durante aqueles primeiros meses de reconstrução quando ela descobriu que estava grávida.
A notícia chegou uma manhã de finais de outono, quando as náuseas que havia atribuído ao estresse tornaram-se impossíveis de ignorar. Fez o teste no banheiro minúsculo, com as mãos tremendo tanto que mal pôde segurar o pequeno dispositivo. E quando as 2 linhas apareceram, claras e inegáveis, deixou-se cair sobre a borda da banheira, com um riso que se converteu em choro, que se converteu novamente em riso. Tertuliano chegou aquela noite com um saco de peixe fresco, que um dos pescadores lhe havia presenteado, cantarolando uma canção nordestina que sua avó costumava cantar-lhe. Parou de súbito quando viu a expressão de sua esposa. "O que foi?" perguntou, deixando cair o saco, seus olhos escaneando o ambiente em busca de ameaças. Piedade não respondeu com palavras. Levantou-se, caminhou até ele, tomou sua mão e a colocou suavemente sobre sua barriga ainda plana. O silêncio que se seguiu foi eloquente. Os olhos de Tertuliano se arregalaram, sua boca se abriu ligeiramente, e por um momento pareceu que havia esquecido como respirar. "Você está..." Não pôde terminar a frase. "Sim", confirmou ela. "Vamos ser pais." Tertuliano a abraçou com uma força que beirava o desespero, e ela sentiu como todo seu corpo tremia enquanto a segurava. Contra seu pescoço, ele sussurrou palavras em dialeto nordestino que ela não entendeu, mas cujo significado era universal: gratidão, assombro, promessas de proteção e amor. Aquela noite, deitados na cama estreita que mal cabia no quarto minúsculo, falaram durante horas sobre o futuro, sobre nomes e sonhos e medos, sobre que tipo de pais queriam ser, que valores queriam transmitir, que mundo queriam construir para aquele pequeno ser que crescia entre eles. "Precisamos legalizar nossa situação", disse Piedade em algum momento da madrugada. "Não só por nós, pelo bebê." Tertuliano assentiu na escuridão. "Dulcineia e eu estivemos trabalhando nisso", admitiu. "O divórcio finalmente foi processado há 2 semanas. Somos livres para nos casar de verdade legalmente, quando você quiser. Por que não me disse? Porque queria que fosse uma surpresa. Estava planejando pedir-lhe de novo, fazer certo desta vez, com anel e tudo." Piedade o silenciou com um beijo. "Não preciso de anéis nem cerimônias", sussurrou contra seus lábios. "Preciso de você. Só de você." Casaram-se 1 semana depois, no cartório de Salvador, com 2 funcionárias como testemunhas e suas 3 malas esperando-os do lado de fora. Não houve véus de renda nem mantilhas vintage, nem capelas à beira-mar, nem pétalas de rosa. Só 2 pessoas de pé ante uma mesa de fórmica, prometendo-se o mesmo que já haviam prometido antes, mas desta vez com a força da lei respaldando-os. Quando saíram à rua soteropolitana, com o sol de inverno aquecendo seus rostos e o certificado de casamento guardado na bolsa de Piedade, ambos souberam que algo havia mudado. Não eram já 2 pessoas fugindo de seus passados ou perseguindo sonhos impossíveis. Eram uma família real e legal e tangível, com um futuro para construir juntos. O caminho que restava pela frente seria difícil. Os meses seguintes trariam desafios que ainda não podiam imaginar. Mas naquele momento, caminhando de mãos dadas pelas ruas estreitas da cidade mais africana do Brasil, Piedade sentiu uma certeza que não havia experimentado nunca. Estava exatamente onde devia estar, com a pessoa com quem devia estar, esperando um filho que seria a síntese de tudo o que haviam vivido e sobrevivido. E isso, decidiu, era suficiente. Mais que suficiente. Era tudo. A gravidez avançava com a lentidão exasperante de todas as esperas importantes. Piedade continuava trabalhando nos retábulos das igrejas locais, embora agora o fizesse sentada em vez de subida em andaimes, com pausas frequentes para descansar as costas e acariciar distraidamente sua barriga crescente. O pequeno apartamento do Pelourinho havia se transformado em um ateliê improvisado, onde o cheiro de terebintina se misturava com o das infusões de ervas que as vizinhas lhe traziam para as náuseas. Tertuliano havia deixado o trabalho no porto para dedicar-se a escrever. Durante meses, havia estado adiando a tarefa que a família do Portinari lhe havia pedido.
documentar suas décadas de trabalho recuperando arte roubada. Agora, sentado na pequena sacada enquanto Piedade pintava no interior, digitava freneticamente em um laptop de segunda mão, vertendo em palavras os segredos que havia guardado durante tanto tempo. Era uma vida simples, quase monástica em sua rotina, mas estava cheia de uma paz que nenhum dos dois havia conhecido antes. A notícia chegou durante o 7º mês de gravidez. O médico do pequeno consultório, onde Piedade fazia seus controles, a havia encaminhado ao hospital em Salvador para exames mais detalhados. Os testes revelaram uma complicação, uma placenta que não estava posicionada corretamente, que requereria intervenção cirúrgica logo após o nascimento para evitar uma hemorragia perigosa. O custo era astronômico. Piedade lembra o momento exato em que o médico lhes explicou a situação. Estavam sentados em um consultório pequeno com paredes cor creme e diplomas emoldurados, enquanto a luz do entardecer baiano entrava por uma janela que precisava de limpeza. O especialista falava com aquela mistura de compaixão e profissionalismo que os médicos desenvolvem quando devem dar notícias difíceis. A cirurgia é relativamente simples, se realizada a tempo, explicou. Mas é cara, e seu convênio, receio, não cobre este tipo de procedimento especializado. A cifra que mencionou fez o estômago de Piedade se contrair. Era mais do que ganhavam em um ano, mais do que possuíam em poupanças, mais do que poderiam reunir vendendo tudo o que lhes restava. Tertuliano permaneceu em silêncio durante todo o trajeto de volta ao Pelourinho. Suas mãos apertavam o volante com tanta força que os nós dos dedos haviam ficado brancos, e havia em sua mandíbula uma tensão que Piedade conhecia bem. A frustração de um homem que havia dedicado sua vida a salvar outros, mas que agora não podia salvar sua própria família. Encontraremos uma maneira, disse ela finalmente, colocando uma mão sobre a dele. Ajudei centenas de pessoas, sussurrou ele, e sua voz estava carregada de uma amargura que lhe partiu o coração. Movi milhões em arte recuperada, financiei evacuações impossíveis, comprei a liberdade de famílias inteiras. E agora, quando meu próprio filho precisa de ajuda, não tenho nada. Nada. Piedade não tinha palavras de consolo. Ambos sabiam que era verdade. O que não sabiam era que, a milhares de quilômetros de distância, em cidades dispersas por todo o Brasil, algo extraordinário estava começando a gestar-se. Começou com uma ligação de Raimundo. O homem que havia sido o primeiro a recebê-los na ilha estava agora estabelecido em Porto Alegre, onde havia conseguido iniciar um pequeno negócio de importação de especiarias, que estava prosperando contra todas as expectativas. Soube da situação, disse, e sua voz transmitia aquela calidez que Piedade lembrava de seu tempo na ilha. Minha comunidade quer ajudar. Não é muito, mas é algo. A doação que enviaram era modesta, mas significativa. E não foi a única. Nas semanas seguintes começaram a chegar transferências de todas as partes. As famílias que Tertuliano havia ajudado durante anos, que agora estavam reconstruindo suas vidas em cidades seguras, haviam se informado de sua situação através de uma rede informal de comunicação que ele nunca soube que existia. Pequenas quantias de pessoas que tinham pouco, mas davam tudo. Artesãos que vendiam suas criações em feiras doando os ganhos. Senhoras idosas que organizavam almoços comunitários onde se pagava o que se podia. Fátima, a mulher síria que lhe havia ensinado a fazer quibes, enviou um cheque acompanhado de uma nota. Quando chegamos à sua ilha, não tínhamos nada. Você nos deu tudo. Agora é nossa vez. A comunidade de uma favela no Rio, onde Tertuliano tinha contatos de seu trabalho anterior, organizou uma feijoada gigante na quadra comunitária. Os lucros foram diretamente para um fundo estabelecido para a família. As mulheres do morro prepararam bolos que venderam depois da missa dominical. Os homens ofereceram horas extras de trabalho, cujos rendimentos doaram integralmente. Em 6 semanas, haviam reunido 90% do dinheiro necessário. Piedade chorou quando viu os totais, não de tristeza, mas de uma emoção mais complexa, mais profunda. A compreensão de que o amor que Tertuliano havia semeado durante anos estava florescendo de maneiras que nenhum deles havia antecipado. Está vendo?
sussurrou-lhe aquela noite, enquanto jaziam juntos na cama estreita, sua barriga inchada pressionando contra o lado dele. Não estamos sozinhos. Nunca estivemos sozinhos. Tertuliano não respondeu com palavras, mas seus braços a envolveram com mais força, e ela sentiu como seu corpo tremia, com soluços silenciosos. O choro de um homem que finalmente entendia que a bondade que havia dado ao mundo lhe estava sendo devolvida, multiplicada. O dinheiro restante chegou da fonte mais inesperada. A família do Portinari, informada sobre a situação por Dulcineia, não só cobriu o déficit, como estabeleceu um fundo fiduciário para o bebê. Sua carta era breve, mas comovente. O que o senhor fez por nós não pode ser pago com dinheiro, mas isto é um começo. O dia da cirurgia. Piedade entrou no hospital de Salvador com uma paz que surpreendeu até os médicos. Tinha medo, claro, mas também tinha a certeza de que, acontecesse o que acontecesse, não estava sozinha, que havia um exército invisível de pessoas em todo o Brasil cujos pensamentos e orações a acompanhavam. E tinha Tertuliano, que não soltou sua mão desde que chegaram, até que os anestesistas a levaram ao centro cirúrgico, prometendo-lhe, com o olhar, o que as palavras não podiam expressar. Que estaria ali quando acordasse, que juntos enfrentariam qualquer coisa que viesse, que seu amor era mais forte que qualquer complicação médica ou dificuldade econômica. A cirurgia foi um sucesso. O bebê nasceu em uma manhã de outubro, quando a luz do outono baiano pintava o céu de tons dourados que lembravam os quadros de Tarsila do Amaral. Piedade havia passado 17 horas de trabalho de parto, sustentada por Tertuliano, que não se moveu de seu lado nem um instante. Havia-lhe contado histórias para distraí-la da dor, sobre as praias escondidas do litoral norte, onde levariam o menino quando fosse maior, sobre os casarões do Pelourinho, onde lhe ensinariam a história de sua terra, sobre as cachoeiras da Chapada Diamantina, onde veriam juntos as primeiras flores do cerrado. Suas palavras eram um fio de ouro que a mantinha ancorada, enquanto as contrações a sacudiam, enquanto seu corpo fazia o trabalho antigo e milagroso de trazer nova vida ao mundo. Quando o choro do bebê encheu o quarto do pequeno hospital de Salvador, Piedade sentiu algo que não podia descrever com palavras. Era como se todos os fragmentos dispersos de sua existência tivessem encontrado finalmente seu lugar. A artista que restaurava a beleza, a mulher que havia aprendido a amar de novo, a esposa que havia atravessado tempestades junto a seu companheiro. Tudo convergia naquele momento, naquele pequeno ser que o médico colocava sobre seu peito. É perfeito, sussurrou Tertuliano, e sua voz estava tão cheia de assombro que parecia a de um menino vendo o mar pela primeira vez. Piedade é absolutamente perfeito. Chamaram-no Gabriel, pelo anjo mensageiro, porque sua chegada havia trazido mensagens de esperança e renovação a todos os que o esperavam. A cirurgia que se seguiu foi bem sucedida, tal como os médicos haviam prometido. Piedade acordou da anestesia com o peso cálido de seu filho nos braços de Tertuliano a seu lado, ambos esperando-a como se o tempo tivesse parado só para eles. "Como se sente?" perguntou ele, acariciando seu cabelo úmido. "Completa", respondeu ela. "Pela primeira vez em minha vida me sinto completamente completa." As semanas seguintes foram um turbilhão de noites sem dormir, fraldas trocadas e o assombro constante de ver como aquele pequeno ser humano ia descobrindo o mundo. Gabriel tinha os olhos de seu pai, aquele tom ambíguo que parecia mudar com a luz, e as mãos longas de sua mãe, mãos que algum dia talvez segurariam também pincéis e restaurariam beleza. Foi durante o primeiro mês de vida de Gabriel quando chegou a notícia que mudaria tudo mais uma vez. Os pesquisadores de arte que haviam estado catalogando as obras dispersas da antiga coleção de Tertuliano fizeram uma descoberta extraordinária. Uma das pinturas que ele havia considerado sempre uma cópia, uma pequena tela atribuída vagamente à escola de Di Cavalcanti, era na realidade um original autêntico pintado sobre uma obra anterior. Os testes de radiocarbono e a análise de pigmentos eram conclusivos. O valor da pintura era suficiente para que Tertuliano e Piedade recuperassem tudo o que haviam perdido e mais.
Poderiam comprar uma casa nova, estabelecer fundos de segurança, viver confortavelmente o resto de suas vidas. Mas quando Tertuliano recebeu a notícia, olhando Piedade amamentar Gabriel na pequena sacada do apartamento do Pelourinho, enquanto o sol do entardecer os banhava em luz dourada, soube exatamente o que queria fazer. "Vou doá-lo", disse-lhe aquela noite depois que o bebê havia adormecido em seu berço improvisado. "Ao Museu de Arte de São Paulo, em nome de minha avó." Piedade o olhou com aquela expressão que ele havia aprendido a amar, a mistura de surpresa, compreensão e profundo respeito que aparecia quando ele fazia algo que confirmava por que o havia escolhido. "Tem certeza?" Não era uma pergunta. "Tenho certeza", confirmou. "Não precisamos de uma mansão para criar Gabriel. Não precisamos de contas bancárias gordas nem coleções de arte. O que precisamos, já temos. Temos este pequeno espaço que cheira a mar e a café e a leite de bebê. Temos a comunidade que nos acolheu quando não tínhamos nada. Temos um propósito que vai além de acumular coisas." Aproximou-se dela, tomando seu rosto entre suas mãos. "E tenho você", acrescentou, "que é o maior tesouro que encontrei em toda a minha vida de buscar tesouros." Piedade o beijou então. Um beijo que sabia a lágrimas e a gratidão, e a todas as palavras que não precisavam ser ditas, porque já as sentiam ambos. A doação foi oficializada um mês depois, em uma pequena cerimônia no museu onde Tertuliano falou pela primeira vez publicamente sobre seu trabalho. Não revelou todos os detalhes, claro. Ainda havia pessoas que poderiam ser prejudicadas se soubesse demais. Mas compartilhou o suficiente como para que o mundo entendesse que atrás de muitas das obras devolvidas aos museus brasileiros nas últimas décadas, havia um homem cuja motivação não era a fama nem o lucro, mas o amor. Amor à beleza, amor à justiça, amor a uma avó nordestina que lhe havia ensinado que algumas coisas valem mais que a segurança pessoal. A placa, junto ao quadro, dizia simplesmente: "Doado em memória de Dolores Ferreira, mulher do povo que sonhava com um mundo mais justo." Quando Piedade leu essas palavras pela primeira vez, com Gabriel dormindo em seus braços e Tertuliano a seu lado, soube que haviam chegado ao final de um capítulo e ao começo de outro. Um capítulo que escreveriam juntos, dia a dia, pincelada a pincelada, como a restauração mais importante de suas vidas. Quase um ano depois, a capela à beira da Baía de Paraty não havia mudado. As mesmas paredes caiadas que pareciam absorver a luz do sol para devolvê-la mais suave. Os mesmos ex-votos de prata contando histórias de pescadores e milagres. A mesma Nossa Senhora de madeira policromada, observando tudo com sua expressão de dor e esperança entrelaçadas. Mas todo o resto era diferente. Desta vez, a pequena igreja estava cheia. As famílias que Tertuliano havia salvado ao longo dos anos haviam viajado desde todas as partes do Brasil para estar presentes. Raimundo e sua esposa, com seus 3 filhos, que agora falavam português com sotaque gaúcho. Fátima e seu marido, que havia aberto um restaurante sírio em São Paulo, que estava tendo um sucesso inesperado. Dezenas de rostos que Piedade havia chegado a conhecer durante as semanas caóticas da evacuação. E muitos outros que só conhecia pelas cartas guardadas na caixa de madeira de Tertuliano. Dulcineia estava ali também, sentada na primeira fila junto ao homem com quem havia refeito sua vida. Um professor de História da Arte do Rio, que a olhava com a mesma adoração com que Tertuliano olhava Piedade. As duas mulheres haviam desenvolvido uma amizade genuína no ano transcorrido, forjada no fogo da crise e temperada pelo respeito mútuo. Nos braços de uma das comadres da comunidade quilombola da Bahia, Gabriel observava tudo com esses olhos impossíveis de decifrar que havia herdado de seu pai, balbuciando sons que só ele entendia. Piedade caminhou pelo corredor da capela pela segunda vez, mas desta vez sem véus nem mantilhas. Vestia um simples vestido branco de algodão que ondulava com a brisa marinha, e em seu cabelo levava entrelaçadas flores de jasmim-manga que perfumavam o ar a seu passo. Não precisava de adornos elaborados nem tradições antigas. Só precisava chegar até onde Tertuliano a esperava, junto ao altar onde haviam se casado um ano antes, sem saber que seu casamento não era válido. Desta vez, tudo era diferente. Desta vez, era real.
Tertuliano a observava aproximar-se com uma expressão que continha todas as viagens que haviam feito juntos. As noites de revelações na fazenda em Minas, o pedido sob as estrelas, o primeiro casamento que resultou não sê-lo, as semanas de crise e evacuação, os meses de pobreza e reconstrução, o nascimento de seu filho, a doação do Di Cavalcante. Quando ela chegou a seu lado, ele tomou suas mãos e as segurou como se fossem o mais precioso do mundo. Piedade, começou, e sua voz era firme, embora seus olhos brilhassem. Há 1 ano me casei com você sem saber que o casamento não era válido. Hoje me caso com você sabendo que é o ato mais verdadeiro de minha vida. Não porque um papel o diga, mas porque cada dia que passei a seu lado me confirmou o que soube desde o momento em que a vi inclinada sobre uma pintura em minha fazenda. Que você é a única pessoa com quem quero envelhecer, a única mão que quero segurar quando o mundo cambalear, a única restauradora capaz de reconstruir um homem que se acreditava quebrado demais para ser amado. As lágrimas corriam livremente pelas bochechas de Piedade, mas não tentou detê-las. Tertuliano, respondeu apertando suas mãos. Durante anos me convenci de que o amor era um risco que não podia me permitir, que confiar em alguém significava me expor à dor que já havia experimentado vezes demais. Mas você me ensinou que a confiança não é a ausência de medo, mas a escolha de acreditar apesar dele. Hoje, não só me caso com você. Hoje, escolho continuar acreditando em você, cada dia, pelo resto de nossa vida. O padre pronunciou as palavras rituais, mas nenhum dos dois as escutava realmente. Estavam absortos demais nos olhos um do outro, naquele espaço íntimo onde as palavras eram desnecessárias, porque o amor falava em um idioma mais antigo e mais verdadeiro. Quando chegou o momento das alianças, Tertuliano tirou algo que fez Piedade prender a respiração. Era o anel de esmeralda da baronesa do café, o mesmo que lhe havia dado em seu primeiro pedido. Havia estado guardado todo este tempo, esperando o momento certo. Desta vez, disse ele enquanto o deslizava em seu dedo, está onde sempre deveu estar. Piedade olhou o anel, depois seu marido, depois a congregação de rostos que os observava com expressões de alegria e emoção. Viu Raimundo enxugando as lágrimas com um lenço, Dulcineia sorrindo com genuína felicidade, Gabriel agitando seus bracinhos desde os braços da comadre, como se soubesse que algo importante estava ocorrendo. Confie em mim, sussurrou Tertuliano, repetindo as palavras que havia pronunciado naquela suíte no Rio com as janelas seladas, há uma eternidade e apenas ontem. Piedade sorriu, e em seu sorriso estava contida toda a história que haviam vivido juntos. Os medos superados, os segredos revelados, as perdas sofridas, as vitórias compartilhadas. Sempre, respondeu. E a palavra ressoou na pequena capela como uma promessa e uma certeza. Quando se beijaram, o mar aplaudiu com suas ondas e o vento levou o aroma dos jasmins manga até as colinas distantes. Os convidados explodiram em vivas que misturavam sotaques de meio Brasil, e Gabriel escolheu aquele momento preciso para emitir um grito de alegria que fez todos rirem. Mais tarde, durante a celebração na praia onde haviam sido preparadas mesas longas cobertas de manjares trazidos por cada família, onde a cachaça artesanal fluía livremente, e os violões alternavam com canções nordestinas e música baiana, Piedade se afastou um momento da balbúrdia. Caminhou até a beira da água, onde as ondas lambiam suavemente a areia, e ficou olhando o horizonte onde o sol começava a tingir o céu de cores impossíveis. Sentiu os braços de Tertuliano rodeando-a por trás, seu queixo apoiando-se em seu ombro. — No que está pensando? Perguntou ele. — Nas janelas, respondeu ela. — As do hotel no Rio. Lembro que quando vi que não tinham trincos, pensei que estava presa, que havia cometido o pior erro de minha vida. E agora? Piedade se virou entre seus braços, colocando as mãos sobre seu peito, sentindo a batida constante de seu coração sob suas palmas. Agora entendo que não estava presa, estava sendo protegida, e que às vezes as portas que parecem se fechar são, na realidade, as que nos levam exatamente onde precisamos estar. Tertuliano a beijou,
Um beijo suave que sabia a vinho e a mar e a todas as promessas cumpridas. Eu te amo, sussurrou contra seus lábios. Não só por quem você é, mas por quem sou quando estou com você. E eu te amo, respondeu ela. Não apesar de seus segredos e suas sombras, mas porque foram eles que te converteram no homem capaz de amar assim. Permaneceram abraçados enquanto o sol afundava no mar, pintando o céu de cores que nenhum artista poderia reproduzir. Atrás deles, os risos e a música da celebração continuavam, uma sinfonia de gratidão e esperança protagonizada por todas as vidas que haviam se entrelaçado graças a um homem que acreditava na justiça silenciosa e uma mulher que acreditava em restaurar o que parecia perdido. Não era um final perfeito, porque a vida não oferece finais perfeitos. Haveria mais desafios, mais segredos a descobrir, mais medos a enfrentar. Gabriel cresceria e faria perguntas difíceis sobre o passado de seus pais. O mundo continuaria sendo um lugar complicado, onde a justiça muitas vezes chegava tarde ou nunca chegava. Mas tinham este momento de paz absoluta, esta certeza de que juntos podiam enfrentar qualquer coisa, este amor que havia sido provado pelo fogo e havia emergido mais forte. Piedade apoiou a cabeça no peito de seu marido, escutando o ritmo de seu coração misturar-se com o som das ondas. Sabe o que mais gosto de nossa história? Perguntou. O quê? Que não está terminada. Que cada dia podemos adicionar uma pincelada nova, restaurar algo que se danifique, descobrir camadas que não sabíamos que existiam. Tertuliano sorriu contra seu cabelo. Então continuemos pintando, disse. Juntos, sempre. E enquanto a última luz do dia se desvanecia e as primeiras estrelas começavam a despertar sobre o mar eterno, Piedade soube com a certeza de quem atravessou tempestades e encontrou refúgio que isso era exatamente o que fariam. Porque o amor verdadeiro não é um destino ao qual se chega, mas uma viagem que se escolhe cada dia. E ela havia escolhido, estava escolhendo, continuaria escolhendo, sempre.